Cianobactérias, bios, bolhas, incontáveis formas de vida surgem. Macaquinhos olham através de um microscópio. Sua visão aumentada revela o surgimento do homem. Coisas infinitamente minúsculas andam pela casa e por dentro do corpo do próprio homem. Uma formiga busca uma partícula do universo para compor um formigueiro. Formigas e humanos muitas vezes estão juntos e disputam o mesmo espaço. Humanos desenham mitoses e meioses num quadro negro. O traço branco riscado é e não é um caminho de formigas. Formigas criam formigueiros, humanos criam humaneiros. Dentro de uma universidade, humanos apaixonam-se por formiguinhas e aprendem sobre humanos estudando formigueiros. Uma célula divide-se. Fascinantemente, cria outra exatamente igual. Cianobactérias nada sabem sobre humanos e Big Bangs. Vida. Misteriosa vida. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Olha, eu acredito que o homem, como todas as outras espécies, ele vai acabar encontrando o seu ponto de equilíbrio. A natureza vai mostrar isso ao homem de um jeito ou de outro, né? O que eu quero dizer quando eu digo de um jeito ou de outro? Nós podemos fazer isso de uma forma racional, ou a natureza vai nos impor os seus limites. Eu acredito que o caminho para a gente encontrar a solução dos problemas, ele passa necessariamente pela educação. Veja bem, o Brasil nos últimos anos, nos últimos 20 anos, teve um aumento enorme, um crescimento muito grande na educação popular e teve um aumento muito grande, uma melhoria muito grande também associada a isso à economia do país. Com isso, nosso país já reduziu a sua taxa de natalidade. A nossa taxa de natalidade vem caindo, a instrução da população vem progressivamente aumentando e o poder econômico também vem aumentando. Isso vai nos permitir explicar melhor à população, porque uma população educada é uma população que entende, é uma população que analisa, é uma população mais crítica, que nós temos que produzir de uma forma mais racional. É possível produzir e preservar o cerrado? É. Mas de que maneira? Com uma agricultura mecanizada, uma agricultura eficiente, uma pecuária eficiente, onde você tem, num espaço menor, uma produção maior. O que nós não vamos poder continuar é com as políticas antigas agrícolas que a gente tinha de pecuária, com áreas muito extensas de latifúndios, áreas onde você tinha baixa mecanização, áreas onde você fazia uso do fogo para controle da agricultura e você estragava muito o solo. O que acontece é o seguinte, é uma história interessante, eu acho, né? Porque eu fui criado pela minha avó, junto com a minha mãe. Eu sou mineiro, né? Nascido em Poços de Caldas. Aí tivemos problemas familiares, minha avó levou a gente para Campinas. Aí minha avó era costureira e conseguiu que a gente estudasse de graça, né? Com bolsa, nos colégios das irmãs de lá. Ela bordava muito para as irmãs, fazia esse tipo de coisa. Minha avó era uma pessoa muito esforçada. E aí o que acontece? Naquele ínterim, né, moleque, você não tinha dinheiro para nada, essas coisas, eu comecei no fundo do quintal a criar peixe em caixa d'água. Eu tinha umas caixas d'água lá, pequenininha, de amianto, que tinha sobrado lá, e eu criava lebiste, que era peixinho de aquário, né? E eu fazia os cruzamentos genéticos para obter um lebiste com uma cauda diferente, com uma coloração diferente, e vendia os peixes para as floriculturas que tinham lá na região. Aí quando eu fui acabando o colégio, eu via um colega que queria fazer medicina, um colega que queria fazer isso, um colega que queria fazer aquilo. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, o que eu ia gostar, o que não ia, né? Cada um falava uma coisa, como acontece muito com os adolescentes aí. Aí eu tinha um colega que fazia biologia na Unicamp, e aí ele me convidou para ir lá ver uma aula da biologia, e eu fui assistir a aula de um professor chamado Ivan Sazima, que trabalhava com peixe.
Aí eu pensei assim, falei assim, nossa, esse curso eu acho que a minha nota dá para entrar. O camarada trabalha com peixe, que é uma coisa que eu já faço. Ele ganha dinheiro para fazer isso e me pareceu muito alegre. Então eu pensei assim, ó, deve ser uma coisa boa, né? Você vira professor, ganha para criar peixe. Eu falei assim, a ideia, eu falei assim, puxa, é uma coisa boa, né? Vamos, acho que é um caminho interessante. Aí eu prestei biologia na Unicamp. À noite, para me manter, eu trabalhava em banco, fazia compensação de cheque, essas coisas. Naquela época era muito bom esse sistema, né? A eletrônica agora tirou emprego de muito universitário. Sim, claro. Né? E aí quando eu terminei a graduação lá, fiz mestrado em ecologia, eu fiz bacharelado e licenciatura juntos. Então eu sou professor e bacharel. Aí eu fiz o mestrado. Também na Unicamp? Também na Unicamp em ecologia, trabalhei com animais miméticos, eu trabalhei com gafanhotos que imitam vespas. Eles tiveram uma modificação corporal ao longo do tempo evolutivo, de modo a imitarem um animal perigoso para escapar da ação dos seus predadores. Então ele é um marimbondo perfeito, mas é um gafanhoto. Né? Muito interessante. E aí no meu doutorado eu decidi mudar para essa área de trabalhar com biologia de interações, trabalhar com as interações ecológicas, porque eu já fazia isso. Né? O mimetismo é uma interação ecológica. Ele é um modo como um animal parasita o outro através da morfologia. Né? E aí eu mudei para a parte de interações ecológicas, eu estava com 26 anos e tinha casado, minha esposa estava esperando o primeiro filho, eu falei para ela, olha, agora onde tiver uma universidade interessante, nós vamos parar de viver de bolsa e vamos procurar, né, um emprego para valer, porque está na hora. Aí eu já tinha vindo aqui dar palestra na Universidade Federal de Berlândia, eu tinha achado a cidade muito boa, a universidade muito boa, colegas muito interessantes que já estavam por aqui, e apareceu um concurso, né? Não era na minha área, na área de zoologia, para dar aula de aves. Aí eu falei, tudo bem, né? A gente sabe o que é uma galinha, deve dar para dar aula de aves, né? E aí eu vim para prestar o concurso, mas na expectativa de, como era uma vaga para vertebrados, para aves, que fosse uma experiência, uma primeira experiência de um concurso, né? Era o primeiro concurso que eu fazia. Mas já tinham doutores formados prestando o concurso, mas concurso sabe como é que é, né? Concurso você sabe como ele começa, nunca você sabe como é que ele termina.